inesperado, um acidente na usina nuclear Angra dos Reis. A central nuclear Almirante Álvaro Alberto, localizada às margens da BR-101 na praia de Itaúna, em Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. Moradores dos arredores da usina, como a Vila de Mambucaba e o residencial de Praia Brava, foram atingidos pela radioatividade. Foram realizados procedimentos de urgência, mas estes não foram suficientes para salvar a vida de todos. Veja agora a reportagem completa na Rede de Notícias Claretiana. Nosso correspondente está em um dos abrigos em Angra dos Reis, onde está parte da população, e é para lá que nós vamos. Bom dia, Brenda. Bom dia, Bárbara, bom dia a todos. Os combates começaram na própria usina. Foram removidos objetos contaminados e áreas foram interditadas. Bombeiros com roupas de plástico hermeticamente fechadas iniciaram a descontaminação na tarde passada. Segundo a Defesa Civil, a população próxima à usina foi alertada pelo som de 9 sirenes, megafones, carros de som ou por bombeiros que foram de porta em porta. Mas eu conversei com o ambientalista Sérgio Delatare, do Greenpeace Brasil, e ele esclareceu que esses métodos não foram suficientes para avisar todos os habitantes de Angra e os turistas que frequentam a região, pois em certas praias as sirenes não são ouvidas. Ele também alega que falta informação, já que muitos moradores não souberam o que fazer ao escutar o alarme. Como o vazamento foi confirmado, a população que vive em um raio de até 5 km da usina foi totalmente retirada e levada para abrigos em escolas municipais e estaduais de cidades vizinhas como esta. Eu colhi alguns depoimentos de moradores afetados e eles estão perplexos, com familiares em hospitais e sem saber o que vão fazer depois que tudo passar, com medo de voltar para suas casas. É realmente desesperadora a situação dos cidadãos angrenses. Brenda, de Angra dos Reis, para a Central de Notícias Claretiana. Obrigada, Brenda. Muito desesperadora a situação mesmo. Vamos agora para um hospital da região onde pessoas atingidas pela radioatividade estão internadas. Nosso correspondente Igor Luiz está lá. Bom dia, Igor. Como está a situação por aí? Bom dia, Bárbara. A situação por aqui é a seguinte. Até o momento foram registradas 100 pessoas internadas em estado grave, 30 mortes e milhares de pessoas estão sendo submetidas a exames, pois o risco de câncer é muito alto. A toda hora chegam parentes de vítimas vindos de outros estados, desesperados para saberem notícias. Porém, o hospital não está dando conta de atender a todos em razão do elevado número de pessoas atingidas. E a toda hora chegam ambulâncias de bombeiros com mais vítimas. Outros hospitais já estão se preparando para a transferência de pacientes. Igor Luiz, de Volta Redonda, para a Central de Notícias Claretiana. Obrigada, Igor. E agora nós vamos conversar com o oncologista do Hospital Albert Einstein, doutora Raquel Duarte, para saber os riscos que a exposição a uma radioatividade pode trazer para a saúde. Bom dia, doutora Raquel. Qual dose de exposição à radioatividade não oferece riscos à saúde? Bom dia. Bom, em pequenas doses, a exposição à radioatividade não oferece riscos à saúde. O corpo tem tempo suficiente para repor as células que foram destruídas ou alteradas, mas em doses extremas é fatal. O acidente de Chernobyl, por exemplo, que foi o mais desastroso da nossa história, registrou 30 mortes em apenas um mês e foram 1.800 casos, de pessoas com câncer de tireoide. E qual o risco da radiação emitida pelo combustível das usinas nucleares? Essa radiação é chamada de ionizante e tem a propriedade de alterar a carga elétrica dos elementos das células humanas. A extensão dos danos à saúde depende da dose, do tempo que a pessoa ficou exposta à radiação e até da região do corpo atingida. Os pulsos, por exemplo, são mais resistentes à radiação. A medula óssea, ao contrário, é o órgão mais sensível. Porque na literatura médica o câncer é um dos problemas mais associados à radiação? Porque a radioatividade pode alterar o relógio biológico, digamos assim, das células, fazendo com que elas cresçam desordenadamente, formando tumores. Os tumores induzidos pela radiação não aparecem em menos de 10 anos, a partir das doses recebidas. Em caso de leucemia, o intervalo cai para 2 anos. Esse período entre a exposição e o aparecimento do câncer é chamado período latente. E esse risco de câncer é confirmado? Bom, nós ainda não temos dados precisos para determinar o risco de câncer associado a uma dada radiação, mas existem estimativas. Sabe-se que baixas dosagens não estão relacionadas ao câncer, daí que a gente pode usar a radioatividade em mamografias, raio-x, radioterapias, mas a partir de uma certa dosagem, a associação entre radiação e câncer existe sim. E qual o principal sintoma que uma pessoa tem
sintoma causado pela radioatividade é a náusea, é o efeito clínico mais comum. Se a dose aumentar, a radiação começa a atingir outros tecidos humanos, em particular a medula óssea, responsável pela formação das células sanguíneas. Em 30 dias, a pessoa se torna anêmica e incapaz de se defender contra a doença. E quais os efeitos da radiação, doutora? Os efeitos da radiação são classificados como agudos ou crônicos. Os crônicos se manifestam ao longo dos anos, após uma exposição não direta, mas significativa de radiação. Já os agudos são imediatos. Ocorrem naqueles indivíduos que tiveram contato com material radioativo ou se expuseram a grande quantidade de radioatividade. Os efeitos agudos variam de queimaduras nas mucosas até alteração na produção do sangue, com rompimento das plaquetas e queda na resistência imunológica. Esses efeitos são poucos comuns em acidentes em usinas, pois só ocorrem quando há uma exposição intensa e próxima. No entanto, acidentes como esse que houve em Angra dos Reis, a radiação pode contaminar o ambiente por meio do vazamento do componente radioativo. O risco passa a ser a entrada de material contaminado na cadeia alimentar humana, por meio do consumo da água, de vegetais ou de carne de animais mantidos com alimentação contaminada. Com essa exposição frequente aparecem problemas crônicos, como câncer de pulmão, de pele, a leucemia, problemas na tireoide e até a esterilidade. E o reflexo pode se estender por gerações? Sim, pesquisas recentes com netos de sobreviventes do ataque nuclear a Hiroshima, no Japão, durante a Segunda Guerra Mundial, apontaram alta taxa de infertilidade. A explicação está no fato de que as células reprodutoras são muito sensíveis e especialmente afetadas pela radiação. E qual o tratamento possível? Hoje sabemos que para quem é afetado não existe tratamento possível. A radiação pode até sair do corpo, mas o efeito biológico não. Obrigada pela entrevista, doutora Raquel. Foi muito esclarecedora. Voltamos ao estúdio. Obrigada, dona Helena. Outra preocupação é a questão do turismo. As cidades recebem em suas 365 ilhas e 2.000 praias cerca de 600 mil turistas por ano. Mas quem visitaria um local por algum acidente nuclear, mesmo que as autoridades digam que está tudo sob controle? Realmente, essa é uma pergunta que muitos devem estar se fazendo agora. Este foi mais a Central de Notícias Claretiana. Vocês terão mais notícias sobre o acidente radioativo em Angra dos Reis logo após o Jornal da Noite. Bom dia. Bom dia e até amanhã.